Hoje vai ser Hybrid Configuration Wizard e algumas considerações antes de migrações, né? Antes de migrar, a gente sempre tem que planejar. Sexta-feira eu vou ter Rich Mailbox Move, que é um dos meus temas favoritos depois de Mailbox Audit. Semana que vem, depois do Carnaval, Hybrid Mailflow, cobrindo Cross-Org Mailflow, que talvez eu comente uma coisinha aqui, a gente vai ver pelo tempo e pelo quanto eu falar. E outros detalhes do próprio EOP, né? E logicamente quando a gente fala de Hybrid Mailflow, e-mail da internet que chega numa mailbox on-prem ou on-cloud, também é necessário explicar como esse cenário funciona, dependendo de como que você configurou a sua opção de mensageria lá no Hybrid Configuration Wizard, que eu vou falar disso hoje. Então, focando aqui, eu já mostrei esse slide para vocês na primeira apresentação, né, que era IMAP e Cutover, né, Simple Data e Simple Exchange Migration, mas olhando aqui na tabzinha de Hybrid, eu posso ver aqui que eu posso migrar de Legacy Exchange Version de versões mais atuais, só que tem um detalhe, né? No Exchange 2003 eu tenho que ter um CAS 2010 Service Pack 3 publicado. Aliás, quando você tem um 2003 na sua organização, você não consegue instalar, por exemplo, o 2013, né? Ele fala lá que se você executar o setup, ele informa que não pode instalar o 2013 simplesmente porque você tem um 2003 na organização. Em 2007 a gente suporta, logicamente, migração híbrida desde que você tenha um caso 2010, 2013 ou 2016. E por fim, cenário full 2010, full 2013, full 2016, existe logicamente a coexistência, né? E também coexistência de 2010, 2013 e 2016. Isso aqui é bom também entender nesse próprio slide versus o próximo, né? Opções e como escolher. Eu coloquei esse slide aqui, que ele foi pego de uma apresentação externa da própria Microsoft, que é assim, existem recomendações, existem padrões. Você pode ser uma empresa que não necessariamente você vai seguir esse gráfico aqui. Então, como que eu tenho que saber se eu devo usar o Hybrid? Na minha opinião, vai do administrador de infraestrutura, né? Então, não tem regra. Não tem uma regra, a sua organização, logicamente, se você tem uma cutover, tem um limite de objetos que você vai fazer na migração, enfim. Mas não tem uma regra específica que fala, sua organização é desse tamanho, você tem que fazer tal migração. Tem regra, o que você quer de funcionalidade pós-migração e o que você quer migrado. Por exemplo, se eu quero contato migrado, eu não vou fazer uma migração IMAP. Só que vamos supor, eu tenho uma empresa de sei lá quantos mil usuários e todos eles vêm de IMAP. Então vai ser a IMAP que eu vou migrar, logicamente. Outro exemplo, uma empresa de 100 usuários, só que essa empresa, o ambiente on-prem dela, já vi cenário assim, já tem 2010. Então aqui não cabe falar, você vai fazer uma simple exchange, você vai fazer uma stage, você já tem 2010, faz o híbrido, né? Agora, tem administradores que não escolhem o híbrido, eles escolhem outros tipos de migração porque eles querem outro método, eles às vezes não se interessam pela funcionalidade pós-migration. Então vai do administrador entender o tipo da migração que existe e o que ele vai querer pós-migration. Logicamente é muito mais simples se você tem uma migração de 25 mil objetos fazer um ambiente híbrido. E agora, se você quer que a migração ela se conclua num prazo maior, logicamente você precisa de um ambiente híbrido, né? Porque a gente já conversou entre cenários, por exemplo, de Simple Exchange Migration, que é single batch. Né? Se você fizer um single batch de 3 meses, você vai ficar 3 meses com o Mailflow meio que, entre aspas, parado. Então, não cabe aí. Então, cabe mais o entendimento do administrador de tecnologia falar, eu entendo o que é cada migração e na minha empresa cabe essa. Correto? Então, existe hoje, né, um time chamado Onboard Team, né, que é Fast Track, que eles podem te auxiliar a escolher esse tipo de migração. Eles vão te explicar qual tipo de migração e ajudar em passos ali fazer essa migração. Então, eu acho que essa apresentação hoje ela é mais um resumo de algumas coisinhas que você tem que ver pré-migração, se você quer uma coisa bem mais específica para o seu cenário. Tem Fast Track Team, aliás, o nosso time de suporte, a gente ajuda em break and fix, né? Agora, se um cliente liga para o nosso time de suporte pedindo ajuda, break and fix, de migração, logicamente, a gente ajuda. Então, um dos fatores, né, principais, eles se resumem em uma única pergunta, que é de interesse da empresa manter mailbox no ambiente on-prem? Se é sim, então é hybrid, né? Não tem nenhum outro tipo de migração onde você tenha coexistência, é somente o Rich Mailbox Move, né, o Hybrid Migration. Então,
Nessas 4 tabs, né, da esquerda para baixo, depois para a direita, o que o ambiente híbrido ele proporciona à empresa, né? Primeiro, o Exchange Federation, tá? Ele Federation Trust, não é para se confundir com a DFS Federation, tá? Microsoft Federation Gateway, não. Para quem já trabalhou antes com cross-org relationship entre Exchange, né? Exchange da empresa Caio confia na Exchange da empresa Frederico, isso seria um cross-org relationship em ambiente on-prem. Quando a gente fala no Federation Trust da nuvem, é como se fosse a mesma coisa, só que o Exchange on-prem da sua empresa versus o Exchange da nuvem da sua própria empresa, né? Então, quando começou o Office 365, uma das etapas manuais era exatamente a criação do Exchange Federation. Não tinha, né, o Hybrid Configuration Wizard, a gente criava o Exchange Federation, né? E o Exchange Federation, junto com aquilo que a gente chama de Organization Relationship, me entrega serviços como FreeBSD, Hybrid Mailflow, Exchange Online Archive, ora on-prem ou ora on-cloud, né? E entre outras coisas, como Mailtip Cross-Prem, ou seja, o cara tá out of office, eu vou mandar um e-mail para ele, Mailtip me avisa que ele está fora, RMS, ou out, coisas que eu vou cobrir aqui um pouquinho e explicar, né? Uma das coisas interessantes que as pessoas confundem, né, que é a federação de ADFS com federação de Exchange, né, uma coisa não tem a ver com a outra, são coisas diferentes, o ADFS não é um requerimento para o ambiente híbrido. Agora, o DIRSync né, ou a ADSync, ou o Azure AD Connect, seja lá a feature que você tem. Né, tanto que a gente falou de ADSync antes dessa sessão. Né, o AD, você precisa que os objetos eles sejam provisionados pelo ADSync, né? AD, Source of Authority, sincronismo com o AD. Né? Então, quando eu estava falando dessa apresentação, né, o que eu falava muito, tem que entender como é a criação de se o mailbox existe on-prem, ela vira mail enable user na cloud, e vice-versa, né, para onboard e offboard. Eu vou falar disso no Rich Mailbox Migration sexta-feira. Então, coisa interessante da interface híbrida, da arquitetura da interface híbrida, é que eu posso gerenciar pela interface web no 2013, por exemplo, ambas as organizações, né, ou eu posso adicionar uma floresta lá no management, no MC do 2010, por exemplo, né? 2016, a interface web também. Posso gerenciar ambos os ambientes pela uma única interface web que é interessante. O Mailbox Move, que eu vou falar sexta-feira, ele é nativo. Nada mais do que, o que significa ele é nativo? Eu migro a Mailbox de um serviço que ele veio no 2010, né? Um serviço nativo de Exchange, que ele chama MRS, ou Mailbox Replication Service, né? Quando a gente fala de mover isso para a nuvem, a gente fala de mover isso para a internet, para a web. A gente fala de usar o MRS com o MRS Proxy, que faz essa comunicação com a internet. Né? Ele preserva aí o perfil do Outlook, dá melhor gerência para o Move. Quando a gente move em Simple Exchange ou Stage, a gente usa o Outlook Anywhere para o Move de Mailbox Data. E já no ambiente híbrido eu vou usar o MRS Proxy. Né? Então, isso eu tenho a possibilidade de ter uma feature que ela chama off-board, né? Eu volto uma mailbox para a nuvem, né? Por que eu faria isso? Às vezes você quer uma funcionalidade que tem no seu ambiente on-prem, por isso que é um ambiente híbrido. Aliás, a única plataforma hoje de e-mail que oferece esse tipo de solução é a plataforma da Microsoft, né? O Mailflow, que é o que eu vou falar na semana que vem, ele possui algo que a gente chama de criptografia, logicamente um ambiente seguro, né? A gente possui opções de hiding de mensagem, a gente possui opções de como que esse Mailflow vai rolar, se ele vai rolar primeiro no ambiente on-prem ou primeiro no ambiente on-cloud, se ele vai ser centralizado ou não, né? A plataforma, eu tenho alguns clientes que eles fazem aquela opção de usar um third party e fazer o anti-spam com outra ferramenta, né? Se você tem o Exchange Online Protection, ele já faz isso para você, né? Então eu acho interessante, se você precisar de alguma coisa específica que outro filtro de conteúdo, de anti-spam faça, e validar se o Exchange Online Protection já não faz isso para você. Eu já vi muita empresa falar, vamos migrar para a nuvem, e comprar um third party application de anti-spam, que às vezes é mais caro que o próprio número de licenças mensal ou anual que você vai ter de Office 365, e o cara vai lá, compra um filtro de conteúdo de e-mail para ter isso pela nuvem. Não precisa, né? O Exchange Online Protection já te entrega isso, né? Logicamente que tem cenários onde você pode colocar sim um third party nesse Mailflow. Então eu acho que a palavra aqui sempre é planejamento, né? Eu vou migrar os e-mails, os mailboxes da minha organização para a nuvem.
Então eu tenho que, antes de escolher uma solução como a híbrida, eu sempre tenho que entender e planejar ela, né? Primeiro, public folder. Se você tem public folder no ambiente on-prem, você tem que lembrar a arquitetura da public folder. A arquitetura da public folder da nuvem é a mesma de 2013. Então ela funciona como se ela fosse uma mailbox, né? Então é sempre interessante, se você tem uma public folder, você quer ter o que a gente chama de public folder híbrida, né? Que as mailboxes do ambiente on-prem e on-cloud enxerguem essa mailbox. Primeiramente você tem que ter todas as mailboxes on-prem em 2013, né? E consequentemente, depois migrar essa arquitetura de public folder para a nuvem, né? Ou manter no 2013, só que ela tem que ser uma mailbox, não pode ser PF Store, que a gente tem em 2007 e 2010, né? Decommission é até um tema um pouco polêmico, mas eu tenho que falar dele, né? Aqui tem se você procurar no Bing, essa Decommissioning Your Exchange Server 2010 in a Hybrid Deployment, você vai ver um post de um Supportability Program Manager que ele chama Timothy Heaney explicando isso. Mas agora, alguns clientes eles acabam migrando, né, algumas mailboxes de início, depois acabam migrando todas para a nuvem e querem fazer o decommission. Você pode fazer isso, né? Falando de suportabilidade, não o que funciona não funciona. É recomendado em suportabilidade do produto que se você faça o decommission, você tem que também fazer o decommission do DIR-Sync, né? Ou seja, você não pode mais gerenciar aqueles seus objetos pelo Source of Authority, né? Por algumas questões. Por exemplo, lembrando, no ambiente híbrido, se eu tenho o DIR-Sync, você tem o write back de alguns atributos, né? Então, se você vai fazer o decommission do Exchange, você pode acabar removendo atributos daquele objeto e ele vai ser sincronizado para a nuvem, consequentemente você terá problemas. Então, você tem que mudar o Source of Authority de volta para a nuvem. Em outras palavras, você tem que gerenciar seus usuários pelo portal, né? Ou seja, full Office 365. Entre outras questões de decommission que estão na internet, se você simplesmente escrever decommission Office 365 no Bing, escrever blog TechNet, você vai ver o blog do Timothy Heaney, que ele fala exatamente o que você precisa fazer. Deixa eu até clicar nesse outro link de decommission, ver se o Internet Explorer ele abre aqui para mostrar para vocês outras recomendações, né? Aqui, tá vendo? Ele fala de 2010, e aí ele fala, geralmente, o que a gente foca é na gerência da mailbox, né? Ele fala aqui, se você, exatamente o que eu falei, né? Em alguma parte que ele fala, se você quer continuar usando o DIR-Sync, não é recomendável que você faça o decommission. Agora, tem um artigo, aliás, meu mesmo, do blog TechNet Latam, falando de bulk mail, né? Ou seja, o envio massivo de e-mails, né? Se você precisa enviar massivamente muito e-mail, usando a plataforma Office 365, eu recomendo que você ou utilize outra opção, por exemplo, que essa mailbox fique on-prem, ou que você use esse Mailflow pelo on-prem ou por outra plataforma de e-mail, porque no Office 365 não é suportado bulk mail, né? Aliás, temos limites chamados Recipient Rate Limit e Recipient Limit no Office 365. É interessante você procurar isso, exatamente como isso funciona. Tem um blog lá, um artigo meu, falando isso. Só procurar blog Latam no Bing e você pega acho que é o terceiro post no mês de dezembro, falando disso. Ainda não suportamos Cross Mailbox Permission, né? O que seria Cross Mailbox Permission? Eu administrar, como eu abrir uma Mailbox Delegate sendo um admin on-prem, uma Mailbox on-cloud, né? Ou um admin on-cloud abrir uma Mailbox on-prem, abrir e ter algumas permissões, ainda não suportamos isso. Se você quer fazer uma migração entre tenants, ou seja, self-tenant cutover, migração ainda não é algo que a própria Microsoft vai fazer para você, você tem que procurar algum parceiro e pegar algumas opiniões do Fast Track Team. Isso acontece muito, um cliente que já está no Office 365, por exemplo, tem um ambiente híbrido, e depois ele faz essa empresa inicial faz aquisição de outra empresa e ela precisa migrar tenants, né? Então, não é a Microsoft que faz isso para os clientes, né? Migrar entre tenants, eles mesmos que fazem. Eu já trabalhei em processos assim, né? E é um pouco complicado porque existem alguns passos para você fazer isso. Por exemplo, migrar as mailboxes em si, migrar Skype, depois você tem que revalidar domínio de um lado para o outro, então tem que ter um planejamento muito bom. Basicamente, em ambiente híbrido é mais simples porque você faz o offboard das mailboxes para o ambiente on-prem e depois migra para a cloud, né? E falando o que a gente espera de uma migração, sempre veja a performance, né? Veja se o ambiente on-prem tem o que a gente chama de
Preferred Architecture, né? Então, existem aí vários artigos lá externamente falando para os clientes o que eles têm que ter de performance para alcançar uma migração híbrida com bastante sucesso em questão de quantas mailboxes você vai migrar por hora e etc, né? Por batches, enfim. Outra consideração antes de migrar é escolher como que vai ser implementado o seu Mailflow. Você tem que entender se você vai apontar seu MX para o ambiente on-prem ou para o EOP, né? Lembrando que o EOP ele já vem no serviço do Office 365, a gente tem diferentes servidores de EOP para o Brasil, para os Estados Unidos, então tem uma higher availability geográfica, temos quarentena, hygiene, filtro de conteúdo, filtro de conexão, regras de transporte, hoje a gente tem Advanced Threat Protection, então o EOP ele é muito completo. Versus o MX apontando para o ambiente on-prem, onde você vai ter aquela opção de ter mais de 90 dias de trace, hold interno de Mailflow, você vai poder escolher algum outro anti-spam, né? E diria que você tem mais administração, só que mesmo assim você já não está usando algo que você comprou, né, pela licença do Office 365, que já está lá embedded, né, já embutido lá. Semana que vem eu vou falar de como o Hybrid Mailflow funciona, para ter um entendimento legal de como o EOP funciona em filtro de conteúdo, filtro de conexão e regras, etc. Então, o ambiente híbrido, eu queria mostrar esse slide aqui especificamente para falar do nosso amigo DIRSync, né, o ADSync. Você vê que ele faz o sync de informação da local para a nuvem de objetos, né? Então, uma solução ela bem robusta aqui, com on-prem 2013, 2010 K-Server, né? Aí ele mostra o Mailflow seguro, FreeBSD, Mailtips, Exchange Online Archive, RMS, né? E, logicamente, o Mailbox Move nativo, né? Então ele fala Mailbox Data via Mailbox Replication Service, ou seja, nativo de Exchange, FreeBSD, Mailtips Archive, Cross-Org, né? E Hybrid Mailflow seguro, né? Bem legal entender o que essa solução proporciona para a gente. Então, não tem muito segredo o deploy do ambiente híbrido, né? Tem planejamento. Em resumo, eu tenho que ter uma conta no meu tenant, um domínio validado, ou seja, Proof of Ownership, não sou eu, Caio, que vou escrever lá que eu sou dono do domínio Microsoft.com, se eu não tenho gerência de DNS nele, né? Logicamente, uma estrutura on-prem já existente, ou se você quiser, a partir de hoje, fazer um ambiente híbrido, você cria uma estrutura on-prem, né? E, logicamente, o que a gente já tinha conversado antes, né? A ADSync, o DIRSync, para atribuir e sincronizar os seus objetos, né? Sem isso aqui não vai rolar ambiente híbrido. E depois, logicamente, tarefas de Exchange, você tem que publicar os seus servidores. Isso aqui geralmente já publicou, né? Que o K-Server, né, já tem tudo publicado lá, Outlook Anywhere, Autodiscover, etc. Porque já existe o ambiente, né? Senão nada estaria funcionando. E aí você executa o Hybrid Configuration Wizard. É bom... Não, deixa eu falar disso na hora do vídeo do setup, mas falar de certificado aqui, wildcard, falar lá na frente. Então, o que é aquele Hybrid Configuration Wizard, né? Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, acho que 3 anos atrás, a gente fazia, até um pouquinho mais, acho que uns 4,5, a gente fazia a federação de Exchange e Organization Relationship na mão, né? Na unha, a gente falava, né? 60 passos, fazia... por PowerShell, ia criando coisa por coisa, testa, vê se uma coisa ou outra está funcionando, até você ter a federação, né? O Hybrid Configuration Wizard foi a solução do produto para ter esses diversos comandos PowerShell em uma única interface gráfica, né? Que salvou a vida de muita gente aí para como fazer isso, e por isso também teve o boom da Office 365, muito mais gente começou a migrar para a cloud, né? Me habilita, logicamente, as funcionalidades híbridas, mas facilita muito a vida do administrador, né? Então vamos ler aqui, ferramenta configura automaticamente o processo de relacionamento, né? Federação, né? De exchanges. Lembrando que você tem, logicamente, que ter algumas informações do ambiente on-prem e permissões, né? Ele vai habilitar Exchange Federation Order Relationship. Pós Hybrid Configuration Wizard, você vai ter Mailflow autenticado e seguro. E funcionalidades como... a minha favorita, que é o Mailbox nativo, né? Hybrid Mailflow e FreeBSD, Mailtips, entre outras coisas. Como eu tinha falado, era um processo manual, que era pesado fazer, de tempos em tempos, 60 passos, e aí tinha até um artigo no TechNet de quais eram aqueles passos especificamente,
e ele introduziu no Service Pack 2 a interface gráfica, né? O objetivo de reduzir esses passos manuais e consequência que a gente viu muito era reduzir o número de chamado de suporte, né? A gente começou a ter muito menos chamado porque era uma ferramenta mais inteligente, né? E mostrando a história aqui, talvez a imagem não fique muito grande, eu vou dar um zoom. Aqui no Service Pack 1, 60 páginas de documentação, você pode ver o que ele fala aqui, o que você precisa saber, etc. Deixa eu tirar o zoom. Aí no Service Pack 2 entrou o Hybrid Configuration Wizard com a interface gráfica. Deixa eu dar um... Aqui no MCzinho, né? Abrindo e colocando a floresta, enfim. Cadê? Não, deixa eu tirar. Aí no 2013, interface do Hybrid Configuration Wizard Web, né? Que é muito mais simples e você pode ter alguns passos ali que eles já estão a mais adicionados. Aí no 2013 Service Pack 1 a gente suporta Multiple Exchange Organizations e hoje no 2016, né, não tem aqui no slide, mas para falar do 2016, ele basicamente, cada cumulative update do produto, ele muda, né, ele é atualizado. Então você tem, se não me engano, a partir do cumulative update 7, já a nova interface gráfica, que seria a terceira versão de Hybrid Configuration Wizard. Mas aí, se você tem o Cumulative Update 9, seria aquele Cumulative Update que você vai usar, aquele Hybrid Configuration Wizard daquela versão. E aí, enfim, 10 e 11, que são o 11 é o mais atual, você vai usar as novas funcionalidades. Aqui no log dele, né, lá na frente eu vou falar onde é que ele fica localizado, você vê algumas coisinhas que ele fez, por exemplo, freebies e features, né? Freebies e Move Mailbox, Mail Tips, né? Então ele está logando isso, ele fala quais commandlets o próprio Wizard está rodando para fazer a sua Organization Relationship, para fazer sua federação de exchanges. E você vê aqui a localização do log, né? Install Path, Login Update Hybrid Configuration. No 2013, como eu tinha falado, alguns passos a mais, né, eles foram consolidados na interface gráfica. Hoje a gente suporta você ter o Edge Transport. Vai ter uma barrinha de status mostrando o processo exato do Configuration Wizard, para você saber se está terminando ou não. Log está bem mais verboso, porém ele é human readable, ou seja, uma pessoa comum ela pode ler esse log, logicamente você tem que ter um entendimento de Exchange, e eu diria um pouquinho de AD também. Suporte para Multiple Active Directory Forests e tem criação dos conectores que fazem o Mailflow híbrido, né? O que a gente chama de Send e Receive Connector e Inbound Outbound Connector, cada um em um lado aí, dois na nuvem, dois no on-prem. Não vou focar muito nisso hoje, porque eu vou falar disso na semana que vem. E como eu tinha falado na terceira versão dele, nesse blog aqui, você tem mais informações, não vou focar só nele, porque ele tem muita coisa, né, da nova versão, né? Ele já vem no Cumulative Update 8 do 2013, né, até 9, 10, 11 e o de 2016. Aqui é uma informação, por exemplo, como é que ele funciona. Então ele mostra o link de uma possível solução, o log, você não precisa saber exatamente onde ele fica, esse OpenLog File já faz isso para você. E essa opção ali, ela abre, por exemplo, o PowerShell já com as credenciais de administrador para você fazer troubleshooting. É interessante entender como é que a engine do Hybrid Configuration Wizard funciona, né? No 1 ali, deixa eu usar o laser point. No 1 ali, o Command Let Update Hybrid Configuration Wizard inicia o processo da engine. O 2, cadê o 2? Aqui. Ele faz a leitura do desired state do Hybrid Configuration no Active Directory, né? Ele vê como que está o seu ambiente on-prem, mais ou menos isso, né? O 3, o Hybrid Configuration Engine, ele vai fazer a leitura e topologia da sua configuração da organização. Então ele vai pegar ali, ele vai pegar ali o Exchange Server Level Configuration, Domain Level Configuration Object, ou seja, seus accepted domains, suas políticas de e-mail, como é que está a sua Organization Relationship, o seu Availability Address Space, etc. No 4, o Hybrid Configuration Engine, ele vai fazer a leitura da topologia e configuração da organização online, né? Então ele vai bater lá no OS 365, por exemplo, se isso você já não tem, por exemplo, se você já tem uma federação Exchange, já teve antes, se você não limpou isso, se você fez
fez a gente chama de demote, né? Removeu essa hybrid configuration entre Exchange servers, né? Mas basicamente ele vai pegar domain level objects também, né? No nosso AD, accepted domain, remote domain, e vai pegar organization level configuration object. Então no 5, aqui ó, no 5, baseado no seu desired state, né? Topologia, configuração, hybrid configuration, ele vai pegar um pacote, né? Vai estabelecer a diferença das organizações entre os ambientes e vai fazer as tarefas de configuração, né, para estabelecer o que a gente chama de novo desired state. Basicamente, o que ele vai fazer é o Exchange Federation, Organization Relationship e criar os conectores baseado naquilo que você tem on-prem e aquilo que você tem online. Então, preparar o ambiente, eu diria, uma das coisas que é interessante você ter é ter seus Exchange Servers atualizados, ou seja, esse link eu tenho aqui a lista de builds do 2013, 2010 e Legacy, com o 2013 o último Cumulative Update 11, mas o meu ambiente eu fiz o 6 na época, que era ainda o Hybrid Configuration Wizard, aquele anterior, né, não a terceira versão. Mas se você entrar nesse... tem aqui, deixa eu clicar, deixa eu tirar o laser pointer. Tem um site aqui, deixa eu mostrar para vocês. Que é muito interessante também parceiros e clientes eles usarem esse site para sempre manter o ambiente atualizado, né? Aqui. É de um Social TechNet. Ele fala Exchange Server 2013, 2006, 2016 Build Number e Cumulative Updates, né? Então você tem aqui os latest, né? Aqui o latest é o 11, no dia 10 de 12 de 2015, 2016 está Release to Manufacturer. Então, voltando aqui, eu tenho o meu ambiente, na época, antes de fazer o Hybrid Configuration, antes de qualquer coisa, eu atualizei ele para o Cumulative Update 6 na época, né? Eu rodo o pacote, né? Ele faz upgrade, setup completed, se eu dou um get exchange server, admin display version, ele fala o build, mas eu também recomendo para qualquer administrador, se você tiver o... Deixa eu alterar aqui. Se você tiver que pegar o build do seu Exchange para você entrar na Program Files, na bin do Exchange, né, no V15 para o 2013, V14 para 2010, enfim. Entrar na bin, propriedade de algum exe, alguma DLL e pegar o build dela, né, o mais atual. Para você ver qual versão que você está usando, qual cumulative update. Aqui, uma das coisas que a gente fala que é muito importante ter é certificado, né? Porém, clientes que já têm o ambiente on-prem, eles geralmente já têm um certificado configurado. Tá? Isso acontece muito para cliente que acabou de vir para o ambiente on-prem, quer ir para cloud, você precisa de um certificado wildcard, mas muita gente hoje já tem o wildcard. Aqui eu vou mostrar mais ou menos como é que eu peguei isso. Né? Aliás, na apresentação da DFS eu usei esse mesmo certificado. Né? O wildcard nada mais é que asterisco, ponto, subdomain, né? Quer dizer, domain, né? Que é C4 ou César, ou Caio, .com. Né? Qualquer coisa, qualquer subdomínio que tenha caiocesar.com ou C4Cesar.com já vai ser um valor aceito. Né? Então aqui eu vou criar uma solicitação para mandar para uma Certificate of Authority. Lógico, tem que ser pública. Tá? Esse certificado tem que ser externo, assinado por uma Certificate of Authority externas, porque a gente está falando de uma federação entre exchanges, né? Nuvem em Office 365. Então não vai rolar, não vai funcionar nunca se não for assinado externamente. Aí, na solicitação desse certificado, né, o domínio raiz é o c4eocesa.com, ou seja, qualquer subdomínio seria aceito ali, né? Ele fala que em português solicite um certificado Coringa, né? Pode ser usado para proteger todos os subdomínios do domínio raiz, com um só certificado. Diferença de preço, eu comprei para um lab, né? A diferença de preço é muito insignificante e eu diria até que você vai gastar menos fazendo um wildcard do que depois indo ter que comprar certificado por certificado para cada subdomínio. E eu vou armazenar a solicitação no servidor, num K-Server que eu tenho aqui. Nos detalhes esse aqui são os certificados os detalhes do meu certificado na primeira imagem, né? Detalhes da minha organização, a organização Carribeiro César, a minha casa. E quando que eu pedi ele, né? E aí no de Exchange eu coloco ali, coloquei exatamente essa informação.
Aí o arquivo de requisição, né, o rec file, que a gente chama, eu abri no Notepad e eu copio ele, eu uso o próprio arquivo para fazer o request certificado. Então eu vou lá no site do Certificate of Authority, eles vão pedir exatamente isso, né, a sua requisição de certificado, esse 7.rec, né. Aí eu fui lá, logicamente eu limpei isso aqui, porque esse vídeo também está indo externamente, então eu limpei o certificado, né, o Certificate Signing Request, falei que é um Exchange Server 2013, colei o request certificado, e aí ele fala, o common name dele é qualquer coisa c4ss.com, vai ser válido por um ano e vai ser um Wildcard Certificate. E aí são as validações, né? Eles fazem as validações comigo, mandam e-mail para mim, para validar que eu realmente sou dono desse domínio. Eu recebo depois o meu certificado, né? Um zip com o certificado ali, o Security Certificate, C4SS_com, e eu vou lá para o Exchange Admin Center e tenho lá uma solicitação pendente, né, que era aquele REC que eu tinha criado, ele fica aqui no meu servidor e certificado, né, e aí eu adiciono, eu concluo ela com um arquivo .ser, que é o meu certificado, e aí ele fica válido. Hoje, logicamente, ele já expirou, mas eu nem tenho também esse laboratório hoje em dia, já tenho 2016, e já está expirado aqui, porque ele expirava no 27/8/15, né. E aí eu tenho que configurar os serviços que vão utilizar esse certificado. IIS e SMTP, né? Mailflow e os serviços de IIS que, por exemplo, Exchange Web Services, etc., que o Exchange usa. Então, vou mostrar o vídeo de como é que eu configurei o Hybrid Configuration Wizard, que é bem simples. Tá aqui. Ele tem essa opção aqui do lado, né? Híbrido. Aí eu cliquei em habilitar. Ele me joga para o Hybrid Configuration Wizard, essa interface web. Lembrando que eu estou no 2013 Cumulative Update 6 aqui, né? Antes do 8, que já tem a terceira interface. E aí aqui ele fala, deixa eu pausar aqui. Aqui ele fala, né, antes de seguir em frente, copia os tokens e cria um registro TXT. O Exchange ele faz isso para você mostrar que você é o dono do domínio, né? Isso chama Proof of Ownership. Se eu não conseguir criar um TXT no meu DNS, significa que eu não sou dono desse domínio. Então eu crio isso, né? De fato eu copio isso aqui, crio lá no meu DNS. Acho que eu corto o vídeo, né? Porque eu vou criar isso no DNS, para não ter que mostrar todo esse processo, esperar a réplica, deixa eu pausar. E aí eu vejo aqui, né? Eu mostrei o C4 César. Cadê o TXT? Eu já tinha criado um, né, para o próprio portal, e aqui esse é o do híbrido, né? Olha só, esse aqui é o tokenzinho do híbrido. Beleza. Está criado. E depois de um tempo, o Exchange entende que ele vai lá, faz o query externo e vê que você tem realmente o token, você é dono do domínio, né? Então, primeira coisa que ele vai fazer é falar como que vai ser o transporte de e-mail, né? Aqui seria o tradicional, típico, ou seja, MX apontando para os 365, que é o padrão, né, para o EOP. Depois, a segunda opção é o MX apontando para o ambiente on-prem. E a terceira opção, se eu clicar em mais opções, é o Centralized Transport. Eu vou explicar essas três na semana que vem. Cliquei ali, ele fala habilitar o transporte de e-mail centralizado. Não vou fazer isso. Vou usar a padrão, ou seja, MX apontando para o Office 365. Aí ele fala quem que vai ser o CAS Server, a gente chama isso de Hybrid Server, né? Logicamente tem que ser um CAS. O Server Picker está localizando meus servidores. Eu tenho um Allrows aqui, né? Ele é Mailbox e Client Access Server. Selecionei ele. Selecionei o CAS Server. Só tem um servidor, né? Ele é Allrows, então ele vai, aqui o que eu estou mostrando é conectores de recebimento e envio, né? Qual vai ser qual servidor, né? Que vai fazer esse Mailflow, só tem um, então é aquele mesmo. Aqui, lembra, por que ele tem esse certificado aqui já populado? Porque ele está válido lá na interface, né? Se você não tem certificado aqui, significa que você não tem ele válido, né? Eu vou usar o meu certificado CAIO Cert. Eu vou avançar.
ele fala qual que vai ser o nome do seu Fully Qualified Domain Name, né, da sua organização local. E aí ele vai usar essa informação, lembra que eu estava falando de como o Hybrid Configuration Wizard ele cria essa trust, etc., com essas informações que você está colocando, né? Então, mail.c4acera.com, e agora ele vai pedir uma credencial com permissão, né? Logicamente, o quê? Um admin local e um admin do Office 365, né? Você precisa ser dono do domínio do Office 365 também. E ter permissões de Global Admin. É que eu estou colocando aquele usuário que ele é Global Admin no Office 365. Eu tenho um admin que ele é só um Microsoft.com, né? Exatamente porque eu tenho medo do meu ADFS dar algum problema e eu perder esse acesso. Então é sempre bom ter. E pronto, agora o Hybrid Configuration Wizard vai fazer a engine, né? Ele vai conectar nos ambientes on-prem on cloud, vai pegar as informações que você populou e vai ver se o seu servidor está em desired state ou não, né? Ele está configurando o org relationship. Eu acho que ele tem um FF no vídeo, então não precisa se preocupar com demorar muito no vídeo mesmo. Eu só queria mostrar aqui que realmente demora um pouquinho para fazer o org relationship, né? Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo pular um pouco. Ele faz deixa eu pausar aqui. Aqui ele está criando os conectores, né? Em ambos os ambientes. Foi muito rápido, deixa eu ver se eu consigo pausar. Definições de disponibilidade, que é como se fosse FreeBSD. E ali ele faz um wizard para eu configurar o OAuth. Já vou falar o que seria isso logo, né? Isso aqui não é um pré-rec, né? Preciso de ter OAuth para ter ambiente híbrido, não. Ele vai me disponibilizar algumas outras coisas que eu vou explicar. Ele já usou a informação que eu tenho de admin da console, né? Então ele está fazendo isso tudo com aquela autenticação que eu tenho já. Ele está baixando o Support Assistant. Tem, aliás, um artigo legal também do Adrian Cruz, do Latam Blog, explicando o que é o OAuth, para que ele serve, porque você precisa ou não, o que recomendamos ou não, dependendo logicamente do seu ambiente, para ter o OAuth Authentication no seu ambiente híbrido. 41, beleza. Agora vamos voltar. Opa, voltei muito. Cadê? Aqui. Então, o OAuth, né, ele é uma feature de deployment do 2013 com o Office 365, no ambiente híbrido, né, e é uma autenticação extra, né, que é como se fosse uma segunda opção de autenticação, né. E você pode fazer isso manualmente, tem nesse TechNet aqui embaixo, se você procurar OAuth TechNet no Bing, você vai achar o artigo de como fazer isso manual. Ou automático, que nem eu fiz agora, já no Hybrid Configuration Wizard. A outra opção, você já tem um ambiente híbrido, se você fizer o rerun do Hybrid Configuration, no final ele vai mostrar o OAuth, né. O que ele habilita para o administrador? Message Right Management, MRM, né. O In-Place e Discovery In-Place Archive, né? Ou seja, você pode ter o Archive e o In-Place e Discovery ora no seu ambiente on-prem ou on-cloud. Para algumas, eu vejo muito banco e empresa farmacêutica usando isso, tá? Porque eles querem ter algumas funcionalidades no ambiente on-prem. Depois do Hybrid Configuration Wizard, como eu já tinha falado, né? Você vai ter Hybrid Mailflow, um Mailbox Move nativo, ou seja, Rich Mailbox Move, FreeBSD Cross-Org, ou seja, você vai poder ver a disponibilidade do calendário dos seus usuários on-prem ou da nuvem. Você pode ter o Exchange Online Archive on-prem, tendo, sei lá quantos gigas que você pode ter on-prem, depende logicamente do tamanho do seu storage, MRM e o offboard de Mailbox, ou seja, quero mover a Mailbox da nuvem para o on-prem. No relação de organização, você pode ver aqui o que ele... Deixa eu voltar para o Laser Point. O que ele fala, né? Habilitar compartilhamento de informações, né? Aqui eu falo que eu quero só o calendário com hora, assunto e local, de todo mundo, né? Logicamente você pode customizar permissões de grupo de segurança específico, que vai ter isso ou não. Recomendo ter para diversos usuários, né? Porque vai ter uma hora que o pessoal vai querer customização, né? Como que funciona... eu não vou focar, eu só tenho um slide de Hybrid Mail Routing, logicamente, de cenário
da internet. Não vou focar muito nisso porque é tema de apresentação para a semana que vem, tá? E quando a gente cria, né, quando a gente pega um chamado, ou a gente tem um problema de Hybrid Mailflow, as primeiras coisas que eu pergunto são como estão os conectores, como a pessoa selecionou. Porque às vezes o administrador, ele seleciona uma opção, por exemplo, vou usar a default, e o MX dele está apontando para o ambiente on-prem, ou vice-versa. Ou o centralizer ele está usando errado. Né? Você vai ter problema de mensageria, logicamente. Tá? Então você tem que entender os três cenários, né, os cenários existentes e como você tem que configurar o seu MX e como você tem que validar se os seus conectores estão funcionando. Né, porque Mailflow em Exchange com o Office 365 e da internet também funcionam com conectores. Né? Então, a gente chama isso de Hybrid Transport. Então, parece como mensageria interna para os componentes de Exchange, né, como se fosse um Transport Rule, um Journal and Spam, só que ajuda muito, por exemplo, dificilmente o meu flow interno vai ser considerado spam, né? Por exemplo, eu, objeto on-prem, envio um e-mail para o Nuno, objeto on-cloud, e dificilmente vai ser considerado spam, porque ele já tem uma confiança de relações de Exchange, né? Agora, logicamente que eu posso realmente mandar um spam, e aí é questão para a semana que vem, para falar como funciona o High Risk Delivery Pool, entre outras funcionalidades, né? Então, vamos ler aqui. No Hybrid Transport, mensagens enviadas em recipientes de ambas as organizações são autenticadas, encriptografadas e transferidas usando TLS, né? São internas para os componentes de Exchange. Transporte híbrido é configurado utilizando-se o Hybrid Configuration Wizard, né? São aquelas três opções, simplesmente aquilo, e ele cria os conectores para você. A gente não precisa mais criar conector manual. Porém, hoje já é editável, né? Posso editar e alterar algumas informações. Cenários MX apontando para o ambiente on-prem, MX apontando para o ambiente on-cloud, com o transport desabilitado ou habilitado. Aí eu vou falar semana que vem o que cada um faz. Porém, o que eu posso explicar hoje é o cenário de e-mail, bem simples e resumido, de Office 365 para o ambiente on-prem e ambiente on-prem para o Office 365. Então, quando eu rodo o Hybrid Configuration Wizard, né, ele cria um conector chamado Send Connector no ambiente on-prem, que ele é o de envio, e um Inbound Connector do ambiente Exchange Online, ou seja, de recebimento de mensagens. E também cria um conector chamado Outbound Connector do ambiente Exchange Online e um Receive Connector do ambiente on-prem. Semelhanças, porque é exatamente isso que ele faz. Send, Inbound. Outbound, Receive. Né? Ou seja, de mensageria. Então eu tenho entrega do ambiente on-prem para o ambiente online e vice-versa. Né? Então eu tenho Mailflow. Então esse slide para 2010 seria a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui como é que... Essa imagem aqui acho que é até mais clara, e depois a próxima, né, do próprio print screen que eu tirei, ela explica melhor. Então, em cima o Inbound Mail Outbound Connector linkado ao Receive Connector On-Prem. Então vamos lá. Exchange Online Protection, né? Se eu estou, ou seja, do Office 365... Eu vou explicar isso aqui, tá? Do EOP, Edge, Virus Policy, eu vou explicar isso aqui semana que vem. Só que Exchange Online Protection, em mensagem de saída, Outbound Connector, ela sai pelo conector de Outbound e ela chega no On-Prem pelo Receive Connector, tá? E aí o contrário, se eu tenho uma mailbox On-Prem e ela manda e-mail para a mailbox On-Cloud, o e-mail sai pelo Send Connector do On-Prem e chega no Inbound Connector do Online. Por que é útil essa informação? É útil porque se você tiver um problema de Mailflow, a primeira coisa que você vai validar são as suas configurações, né? Deixa eu tirar o laser. Então, Enterprise, né, ou Office 365, você vê aqui, ó, o Receive Connector, Hybrid Mailflow Outbound Connector, né? Ele tem que fazer match de configuração, né? Por exemplo, Hybrid Mailflow Inbound Connector, Outbound Connector, são as informações deles. E aí você pegaria a mesma coisa do seu ambiente on-prem, né, para fazer match de configuração. E eu vou falar semana que vem uma maneira de fazer isso por PowerShell que eu acho muito mais simples. E aí você faz um compare it, ou você abre no Notepad, coloca os dois um lado do outro e vê como é que você está, como é que está o seu scope do conector, IP address, enfim, algumas coisas que você pode fazer match de configuração. Muito bom em troubleshooting também. Em questão de troubleshooting de Mailflow híbrido, é sempre bom isolar também antes de sair, alterando o conector. Isola, o ambiente on-prem que não envia para a nuvem, só que a nuvem envia para on-prem, né? Ou seja, onde que eu olharia? Se o on-prem não consegue enviar para a nuvem,
é o Send Connector do on-prem e o Inbound Connector da nuvem. São essas configurações que tem que fazer match. O outro talvez não, porque está funcionando, né? Logicamente que troubleshooting é uma caixinha de surpresa, lá na frente pode não ter muita relação. E hoje eu termino a apresentação. Obrigado para o pessoal que está ao vivo, está live, também para quem está vendo no YouTube. Sexta-feira vou apresentar o Rich Mailbox Move, vou fazer o upload também, para a gente falar como funciona esse Mailbox Move nativo que o Hybrid Configuration Wizard proporcionou para a organização.